Valendo. Beleza. E então nós tivemos pessoas aí de todas as partes do Brasil, né, que se inscreveram. Então, né, tem a questão de fuso horário e a questão aí de plantões, tudo isso. Mas o intuito nosso é aproximar a enfermagem e trazer conhecimento, trazer, né, coisas boas aí nesse momento difícil que nós estamos passando de pandemia. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Nascimento, eu sou enfermeiro, sou professor, sou aí um dos responsáveis pela Salos Consultoria, né, que está organizando o evento. E aí, junto com a professora Helene Crepaldi, nós resolvemos fazer esse evento aí para tentar, né, unir e aproximar todo mundo. É, o Marcos, se você puder liberar a Elaine para ela falar, e aí depois você se apresenta e já pode começar, pode ser? Tá certo, claro. Só aqui, tornar anfitrião. Pronto, agora a bola passou para a Elaine. Vai lá, Olá, Elaine. boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu sou a Elaine Crepaldi, eu sou a enfermeira há alguns anos já, né? Mais de 20, então a gente nem lembra tanto. Mas nós estamos aqui para esse momento único, né? De estarmos próximos, cada um na sua casa. Então, eu e o professor Alexandre, eu sou enfermeira, professora, pedagoga e agora bióloga, né? Porque, na realidade, agregar conhecimento sempre é importante, é dessa forma que eu vejo. Então, nós decidimos unir as nossas forças para trazer profissionais para a gente estar compartilhando este momento e agregar conhecimento. Então, quero agradecer muito a presença de todos aqui nesse evento e que tenhamos, assim, uma semana grandiosa dentro das expectativas que a gente já tem projetado, que já é um sucesso. Então, sejam bem-vindos. Marcos, obrigada por você estar aqui, né? Você com toda essa sua magnitude, né? Porque o seu trabalho é magnífico. E eu, assim, sou encantada pelo seu trabalho, então sou suspeita. Queria já deixar um agradecimento e que nós tenhamos uma tarde, assim, muito calorosa, que já está quente mesmo, para que a gente possa, assim, ampliar os nossos conhecimentos. Sejam bem-vindos a todos. E, assim, damos inícios a mais um evento, né? Porque esse é um dos primeiros que nós vamos ter diante de uma estrutura que a gente está pensando em prol da enfermagem, que sempre fica um pouco para depois, mas nós nunca ficaremos para depois, porque nós somos o meio e o fim da assistência. Obrigada. Verdade. Ô, Marcos, só um minutinho. Eu só ia pedir para o pessoal desligarem o microfone, por favor, para poder, né, deixar o Marcos, e aí depois ele abre para responder nas perguntas. Tá? Gente, eu torno anfitrião novamente para que eu consiga compartilhar a tela. Elaine, ó, eu preciso que você vá lá naqueles três pontinhos que tá. Ó, clica em cima da imagem do Marcos, tem três pontinhos e tem alguma coisa roster. Aí você passa isso para ele. Passou? Assim. Certo? Então, deixa eu... Muitíssimo obrigado. Eu já vou admitir as pessoas que estão chegando, tá? Já vou controlar aqui a turma. Vocês estão me ouvindo? Ale, você está sem áudio, tá? Mas se a Elaine e Ale, se vocês quiserem em algum momento interromper, fazer alguma pergunta, até um complemento, fiquem à vontade. Esse universo é de vocês, vocês têm muita familiaridade, vocês estão inseridos dentro disso, né, durante muitos anos, com a experiência de vocês. Eu estou aqui como coadjuvante para dar um novo ponto de vista em relação à autoestima, a bem-estar, à imagem pessoal, certo? Então, fiquem à vontade. Já vou admitir mais uma participante aqui. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Espera aí. Sabe como é, né? Programa ao vivo. Enquanto isso, Marcos, eu vou pedir para o pessoal desligarem aí os microfones. Tem gente com o microfone aberto ainda. Yes. Só deixa eu... Vocês já estão vendo a minha tela?
Certo. Então, é com muita honra, muita satisfação que eu faço a abertura desse evento que é incrível. E eu estou torcendo muito para que vocês tenham muito sucesso e prosperidade e que muitas coisas boas aconteçam não só para Salos, não só para vocês organizadores, mas para todos os profissionais que estão aqui envolvidos, que estão presentes para aprender sempre um pouco mais, tá? Então, eu sou Marcos Lansnaster, eu sou consultor de imagem, estilo pessoal e profissional. O meu trabalho é fazer adequação de imagem e levar informação de estilo para profissionais de todas as áreas, fazendo todas as adequações necessárias. Gente, como a gente está ao vivo, sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Vocês estão ouvindo um barulho que está prejudicando o áudio? Sim. Eu achei que fosse alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver se o meu fone volta a funcionar. É que assim, pandemia também todo mundo resolve fazer Vocês estão construção, reforma. tá mais filtrado? Vocês ouvem com menos ruído? Ó, fala um pouco, Marcos. Oi. Me ouve com menos ruído que antes? Barulho de obra? Para mim tá com menos ruído. Eu acho que dá para continuar assim. Então tá bom. Isso foi algo inesperado, tá? Não tem como controlar. Então, o meu trabalho como consultor de imagem é prestar consultoria para empresas e profissionais para conseguir fazer a adequação da imagem de todos os profissionais, de todos os indivíduos, de acordo com a área de atuação, trazendo informações relevantes para esses profissionais para conseguirem um bom posicionamento. Independente dos profissionais estarem representando uma instituição, antes de mais nada, esses profissionais representam a si mesmos. Então, a gente está falando de algo super importante, que é marca pessoal. A gente está falando de personal branding, ou branding pessoal. Talvez algumas pessoas já estejam familiarizadas com esse tema, com esse assunto, mas quem não está, vai aprender um pouco sobre isso hoje, tá certo? Bom, será que tem mais alguém querendo? Deixa eu ver aqui. Bate-papo. Não, esse aqui são textos. Gente, uma coisa que é super importante que eu quero deixar bem claro para vocês é que imagem é comunicação não verbal, tá? Quando a gente está falando de comunicação não verbal, a gente está falando realmente de tudo aquilo que a gente vê, daquilo que a gente enxerga, tá? Existem arquétipos. O que são arquétipos? São também conhecidos como estereótipos. Quando você olha para uma pessoa elegante, bem vestida, você imagina o quê? Que ela é uma pessoa bem-sucedida, que ela é uma pessoa que tem acesso a restaurantes interessantes, a lugares diferentes, um poder aquisitivo um pouco maior, ou pelo menos ela é bem-sucedida naquilo que ela faz, independente do lifestyle dela, ou seja, do estilo de vida. Mas a gente também entende várias figuras como o que é acolhedor, o que é perigoso, né, o que causa riscos. Então, para provar que a imagem é uma comunicação não verbal, quando a gente vê a imagem de um leão, por exemplo, a gente sabe que ele é um animal imponente, mas que ele é um animal selvagem. Você está correndo risco de morte se expondo a um leão, a não ser que ele seja extremamente domesticado. Mas a primeira reação que você a primeira reação que você tem quando enxerga um leão é o quê? Admiração, se ele não estiver perto de você, certo? E medo, né? Porque ele é muito imponente e você sabe que ele é um carnívoro e ele não tem discernimento. Ele vai te devorar se ele estiver com fome, certo? Vamos lá. Existe uma fórmula que é muito interessante, que as pessoas muitas vezes não têm essa noção, não têm esse entendimento, que é você igual a 3. O que significa isso? Quem você pensa que é, quem você é verdadeiramente e o que as pessoas pensam que você é. Então, existe essa situação, 3 pessoas em uma só. Será que a gente está completamente alinhado? Será que a gente realmente está comunicando a imagem de quem a gente é? Seja um bom profissional, uma pessoa honesta, com credibilidade, com competência, com habilidades, certo? A gente tem que pensar tudo isso, porque a nossa imagem é a nossa embalagem. E a nossa embalagem vai ditar quem nós somos num primeiro momento, para causar uma primeira impressão.
Só para vocês terem ideia da importância da imagem, existe um especialista no assunto, o Dr. Albert Mehrabian, onde ele fez um estudo que ele diagnosticou que 50%, 55% da importância da reputação de uma pessoa está no visual, 38% no tom de voz e 7% no conteúdo desse discurso, do que a pessoa tem para entregar. Eu acho que entrou alguém aqui. Vou admitir, tá? Só um minuto. Pronto. Continuando. E, gente, por mais que nós sempre afirmemos e nós aprendemos para não julgar o livro pela capa, é inevitável. Todos nós julgamos. Nós somos dotados de um sistema límbico e dentro desse sistema límbico existe uma amígdala, que é uma pequena glândula e ela é responsável pelas nossas respostas rápidas, ou seja, nossas reações emocionais. Então, quando você vê um leão, qual é a sua reação imediata? Fugir. Quando você está no ponto de ônibus, um veículo passa por uma poça de água, qual é a sua primeira reação? Correr. Então, todas essas reações imediatas, elas fazem parte das nossas bagagens, dos nossos registros, dos nossos significados que nós damos para o que é bom e para o que é ruim. Então, antes de você tentar não julgar, o seu cérebro já julgou por você e você já criou uma primeira impressão sobre a pessoa. Então, existe um conceito que fala que nós conseguimos, nós temos, na verdade, a oportunidade de causar uma boa impressão em 90 segundos. Seja que os 2 segundos iniciais são responsáveis pela imagem, certo? Como eu me apresento, como eu me visto. E os outros 88 segundos são responsáveis pelo comportamento e pela comunicação. Ou seja, quando eu encontro uma pessoa pela primeira vez, um profissional pela primeira vez, eu crio uma imagem a respeito dele. Eu já tenho uma impressão sobre a aparência. Depois, na entrevista, numa conversa, no dia a dia, o comportamento e a comunicação desse profissional vão determinar, certo? Se a minha conclusão a respeito da imagem dele está correta ou se eu me enganei, certo? E é onde entra o trabalho da consultoria de imagem, o alinhamento, o equilíbrio dessa imagem, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho a imagem de uma mulher e, enfim, a gente não precisa fazer uma análise muito criteriosa para entender que ela não passa credibilidade, que ela não passa comprometimento, que ela não comunica responsabilidade. Ela não imprime qualidades, né? Ela não imprime coisas boas. E no caso dela, ela entendeu que ela precisava de uma reformulação de imagem. Afinal de contas, ela é formada, ela tem um diploma, ela tem uma bagagem, ela tem um conteúdo. E, após passar por uma consultoria de imagem, a transformação dela foi essa. Claro que, para cada pessoa, existe um desejo de imagem, existe uma necessidade, um objetivo. E o papel do consultor de imagem é trazer a imagem que essa cliente quer, independente de forma física, independente de cor de pele, de tipo de cabelo, enfim, ela está bem posicionada. Hoje, ela comunica mais credibilidade, ela comunica a imagem de uma mulher bem-sucedida, mesmo que ela não seja totalmente, certo? Mas ela acaba se tornando destaque. Ela sai do último lugar da fila e ela vai para frente, ela vai para o primeiro lugar. Olha só, quando a gente trabalha a imagem, nós temos uma reação em cadeia, certo? A gente está trabalhando com a nossa autoestima, primeiramente, e quando a gente trabalha com a nossa autoestima, e quando a gente trabalha, só um minutinho que eu acho que estamos querendo entrar. Pronto. Quando a gente começa a lapidar a nossa autoestima, a gente... Marcos? Oi? Só pedir para o pessoal desligar o microfone, por favor. Ok. Pessoal, por gentileza. Enquanto isso, estou recepcionando novos convidados, novos inscritos. Certo? Eu posso continuar? Tá tudo liberado, Lê?
Bom, gente, vamos lá. Então, quando eu estou falando de imagem e a gente começa a trabalhar a nossa imagem pessoal, a nossa aparência, a gente está começando a lapidar a nossa autoestima, que ela é um dos principais combustíveis de motivação para que a gente siga adiante, para que a gente acorde motivado, ou mesmo que a gente não acorde motivado, pelo menos que a gente adquira essa motivação ao longo do dia, no momento que nós estamos nos preparando, que nós estamos nos arrumando, certo? E por mais que a profissão ela limite muitas coisas, existe a possibilidade de você sempre estar fazendo algo positivo por você e apresentando a sua melhor imagem para que você se destaque dos outros profissionais, certo? Que você chegue no lugar que você quer, você conquiste as oportunidades que você tem sonhado. Então, a autoestima, ela gera uma boa autoestima, uma autoestima lapidada, ela gera a sensação de pertencimento, o pertencimento automaticamente traz a sensação de bem-estar, isso faz com que a gente melhore a nossa performance. Quando nós melhoramos a nossa performance, o que que acontece? Nós recebemos o reconhecimento pelo nosso trabalho. E quando nós temos o reconhecimento, vem a realização, certo? Que você começa a alcançar tudo aquilo que você buscou em relação à sua profissão. Vamos lá. Então, como eu falei no início, para quem está acompanhando desde o início, entra toda a parte de personal branding. O que o personal branding tem a ver com isso? Primeiro, o que é personal branding? A gente está falando de marca pessoal. Pessoal, tem microfone perto. Ô Marcos, eu acho que você consegue fechar os microfones. Aí eu tenho que correr por todos os abertos. Simone, por favor, desliga o seu microfone, por favor. Aqui pra gente aparece como Simone. Será Camila? Simone, desativar o som. Pronto. Obrigado, gente. Vamos lá. Então, voltando, né? O que é o personal branding? Personal é pessoal, branding é marca. Ou seja, nós estamos falando de marca pessoal. Vocês sabiam que nós trabalhamos o nosso personal branding desde o momento que nós estamos no útero das nossas mães, pelo nosso comportamento? Então, a partir do momento que nós somos uma criança digitada, já estamos registrando a nossa marca. Pessoal, por favor. Pessoal, por favor, desliguem aí os seus microfones. Oi, Marcos. Se as pessoas não colaborarem, eu peço autorização para derrubar. Fique à vontade. Eu sou desses. Pode derrubar. Existe uma linha de raciocínio, existe um tempo para isso ser feito, e é importante que as pessoas entendam que esse é um conteúdo pago, que está sendo disponibilizado gratuitamente, certo? Isso é uma aula de imagem pessoal, e realmente quem não estiver à vontade, fique à vontade para se retirar, tá? Não são obrigados a participar, todos estão espontaneamente aqui. Marcos, eu peço desculpa, mas fique à vontade. Se está atrapalhando, fique à vontade de derrubar, tá? Até agradeço. Obrigado. Bom, então, nós trabalhamos o nosso personal branding. Marcos, Simone. Ô Marcos, tá me ouvindo?
Me coloca como anfitrião que derrubou ela, eu consigo. Possivelmente é por causa disso. Então, vamos lá. Só deixa eu voltar aqui, deixa eu parar de compartilhar a tela. Tornar anfitrião. Pronto. Peraí. Pronto, resolvido. Posso continuar então a ler? Sinal dispositivo é porque eu não estou vendo o rosto de ninguém, tá? Se você puder me dar um sinal com a sua voz. Pode sim. Tá certo, então. Então, nós trabalhamos o nosso personal branding desde o momento da nossa gestação, porque nós temos características de comportamento. E o personal branding, ele fala de 3 pilares importantes. Ele fala do pilar do comportamento, da comunicação e da aparência. Então, por isso que nós precisamos trabalhar sempre os 3 pilares, certo? Para que nós tenhamos uma imagem bem equilibrada e nós consigamos conquistar o que nós precisamos. Não adianta só investir em comunicação, não adianta só investir em comportamento e não adianta só investir em aparência, certo? Um profissional de sucesso, independente da área, independente de onde ele esteja, certo? Ele precisa de todas as ferramentas. Quem não precisa trabalhar a aparência? Quem já está há muitos anos no mercado, tem reputação e tem ótimas indicações. Fora isso, não existe essa possibilidade. É lento, é moroso, é demorado você criar a sua reputação. Porque às vezes a nossa vida muda com uma simples e única oportunidade. E ela não aparece várias vezes. Deixa eu admitir aqui uma participante. Então vamos lá, continuando. Então tem tudo a ver. Gente, quando a gente fala de reputação, a gente está falando de fama, de renome, de prestígio, de estima. Então, infelizmente, reputação, ou felizmente, né? Reputação não é só algo positivo, ela pode ser negativo também. Então, a partir do momento que você se comunica mal, ou você se comporta muito mal, ou você não tem uma boa aparência, isso tudo é comentado nos bastidores. Então, por mais que muitas vezes você não receba esse feedback, você sempre está sendo alvo de comentários, sejam eles bons ou ruins. E no meio corporativo, não sei se vocês conhecem o Jeff Bezos, ele é o CEO da Amazon, é o cara que ficou bilionário, assim, mais bilionário, né, da noite para o dia. E por conta da pandemia, das vendas online e tudo mais, então ele é um mestre, ele tem que ser ouvido, né? O que ele fala? Que a sua marca é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala. Então, o fato de não te dizerem não quer dizer que não importa. Você precisa buscar essa lapidação por você mesmo, senão, do contrário, você não alcança o seu objetivo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os agentes sabotadores da imagem, certo? Existem vários, mas eu elenquei alguns, tá? 8, vamos dizer assim, principais. É claro que aqui não são roupas de profissionais da saúde, mas elas ilustram muito bem algumas situações que são recorrentes, certo? Tudo aqui comunica desleixo, descomprometimento e irresponsabilidade. Então, por exemplo, roupas rasgadas, esgarçadas, furadas, sujas, manchadas, né? Elas comunicam muito desleixo. Barras de calça, mangas compridas demais ou até mesmo curtas demais. Peças amareladas, principalmente por conta de mancha de desodorante, colarinho, comida, enfim, tudo isso, né, é um sabotador de imagem. Peças amassadas ou peças mal passadas, né? É necessário ter esse cuidado. Eu entendo que existem profissionais da saúde atuando em várias situações, em várias frentes, com cargos de hierarquias diferentes, mas pensem que, independente de onde você está atuando, você tem que entregar o seu melhor em todos os aspectos.
para você conquistar ser percebido e conquistar novas oportunidades, tá? Então, o que que acontece? Por exemplo, uma cuidadora, enfim, está numa casa de família, essa família tem um nível social um pouco mais elevado e tudo mais. Você está participando do dia a dia dessa família, você está convivendo não só com a família, mas como as pessoas que estão mais próximas, e você é observada, né? E você faz parte daquela realidade. Eu, no papel de contratante, eu quero uma pessoa com uma boa apresentação. E boa apresentação não significa usar roupas de marca, estar dentro de padrões de beleza. Não, é o mínimo, certo? É sempre trazer o mínimo. E isso tudo é percebido. Uhum. Ô Bom, Marcos, oi. desculpa te interromper. Eu acho importante esse fato de você falar relacionado a roupas, porque até mesmo dentro do hospital são padronizados muitas vezes uniformes, né? Hoje em dia tem a questão de uniforme destinados a certas áreas. E mesmo a gente usando uniforme, é importante a gente entender e manter, né, o alinhamento da roupa, essa questão de roupa suja. Usei hoje, vou usar amanhã, e aí fica com cheiro. Hoje em dia, os grandes hospitais estão padronizando não só a parte assistencial, mas também a imagem, né, dos seus funcionários, a imagem dos seus colaboradores. Você falou da questão de cuidadores aí, né, que atendem a nível domiciliar. É a imagem dele que ele vende todos os dias, né, na casa da pessoa. Imagina assim, geralmente o que eu falo para as pessoas pensarem. Imagina alguém entrando na sua casa do jeito que você está vestido. Você gostaria, né? Exato. Então, essa questão de você se colocar na posição do outro para ver como você está se portando aí, né? Exatamente, por isso que eu digo, por mais que você não tenha esse feedback, agora as empresas estão bastante preocupadas, porque o que que acontece? Com todo esse período de quarentena, por conta da pandemia e tudo mais, as pessoas estão muito mais, as empresas, as instituições, os profissionais, estão muito mais preocupados com a experiência que esses clientes vão ter, porque agora a gente vai ser muito mais criterioso. A gente não vai querer qualquer coisa, a gente não vai querer qualquer pessoa, nós não queremos improvisos. Nós queremos o melhor dentro das possibilidades. Então, se o profissional ele não está ali disposto a fazer bem o papel dele, se ele não estiver ali disposto em oferecer a melhor imagem possível, porque ele vai fazer parte de uma nova realidade, da realidade de uma família ou da realidade de uma instituição, ele tem que sempre passar uma imagem agradável, um comportamento adequado. E a gente vai falar sobre tudo isso no decorrer da palestra. Tá, então vamos lá, gente. A gente falou de roupas amassadas, o Ale falou muito sobre mau cheiro. Infelizmente, hoje a gente tem muitas roupas de poliéster. Para quem não sabe, poliéster é uma fibra sintética que veio do petróleo. Então, ele não é uma fibra natural que vai transpirar, que vai te dar conforto, certo? Então, as chances de você, em apenas um dia de uso, criar uma colônia de bactéria, essa colônia de bactéria criar todo esse mau cheiro, e ainda em cima desse mau cheiro você vai usar mais uma vez, então você está criando desconforto não só para você, mas para quem está ao seu lado. Então existem alguns recursos. Meu uniforme é de poliéster, então existem peças de sobreposição, tá, para usar por dentro, que são feitas de fibras tecnológicas que podem segurar o odor e o suor para que você use o seu uniforme mais tempo, por exemplo. Então, é um cuidado especial que você não precisa esperar alguém te dizer, faça isso. Não, vai lá e faça por você mesma. Entende? As pessoas que se destacam são aquelas que realmente já vêm com o recurso, já vêm com a bagagem, já vêm lapidadas. Ok? Outra coisa que acontece muito, lingerie aparente. Às vezes é uma tendência de moda que as pessoas acham que podem trazer isso naturalmente para dentro de uma instituição, para dentro da casa de uma família. Sabe? Então tem que tomar cuidado com os decotes exagerados, que é um dos pontos aqui de destaque, certo? Roupas insinuantes, roupas que são muito justas, muito apertadas. Uma coisa é roupa justa, outra coisa é roupa ajustada. Uma roupa ajustada ao corpo, ela revela suas curvas. A roupa muito apertada, ela revela muito mais. Então, onde você está? Onde você está? Com quem você está conversando? Quem é o seu contratante? Qual é a instituição? Que imagem você está comunicando? Certo?
Então, por mais que seja uma cultura do brasileiro usar roupas muito justas, isso não comunica credibilidade. Isso não comunica potencial. Então, parece até que gera uma competição, né? Quem é a mais sensual do grupo? Então, as pessoas elas não percebem isso. E como isso é sabotador, e como isso é prejudicial. Então, antes da sensualidade, existem outras coisas que são muito mais importantes. Sensualidade é na vida particular, na vida pessoal, na vida social, se quiser. Em ambiente de trabalho, independente de ser dentro de uma instituição, de uma clínica, um laboratório, principalmente uma casa de família, está fora de cogitação. Tá? E a aparência dos calçados, né? Calçados rasgados, furados, ralados, apertados, né? Ou até mesmo grande, aquele sapato que fica soltando e faz aquele barulho e arrasta o sapato no chão. Então, é aí que entra o comportamento. Como você caminha? Né? Tem pessoas que se irritam facilmente com pessoas que arrastam os pés no chão. Então, até porque, de repente, conforme for o seu sapato, conforme for o revestimento, você acaba danificando, certo? Então, aqui são só alguns sabotadores de imagem que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? E, no final das contas, causar uma boa impressão é estar bem vestido é estar adequado. Muita gente pensa que estar bem vestido é você investir horrores, é você gastar o seu salário e mais um pouco em roupas, e não é isso, tá? Estar bem vestido é você vestir-se de acordo com o ambiente que você está trabalhando, levando em consideração tudo isso que a gente conversou há pouco, né, sobre o que você pode comunicar de profissionalismo na sua imagem, e levando em consideração que você não precisa usar sempre as mesmas roupas que todos estão usando. Você consegue encontrar outras possibilidades, certo? Muitas vezes o indivíduo, o profissional, ele não tem a referência do que ele poderia usar de diferente. Cabe também às instituições ensinarem esses profissionais, né, o que fazer. Nesse caso, a Salo está dando a oportunidade de vocês conhecerem um pouco e pensarem um pouco a respeito desse universo, do que vocês podem fazer por vocês mesmos, né? E está na frente quem aplica mais ferramentas, está na frente quem entende mais rapidamente e põe em prática o conteúdo. Então, olha só, a gente vai falar sobre aparência, que é o primeiro pilar da comunicação. Gente, é impossível você não aplicar o mínimo, né, de cuidados pessoais de cosmético para você ter uma boa aparência, para comunicar uma expressão mais saudável, mais alegre, mais acolhedora, mais convidativa no sentido amistoso, acolhedor mesmo, certo? Então, por exemplo, cabelos. Os cabelos são a moldura do rosto e elas são importantes para todas as mulheres e para homens também. Então, o que acontece? A gente percebe muitos cabelos mal cuidados, maltratados, oleosos, sujos, com caspa. Às vezes, a profissional, ela fez uma escova, fez uma chapinha, ela não quer perder o efeito do alisamento e fica com aquele cabelo sujo durante dias, um cabelo sujo preso, né? Isso comunica muito desleixo, isso não é agradável, certo? Independente de onde você esteja, isso é percebido, fora o mau cheiro, né? Então, quais são as dicas? Aceite o seu cabelo, aprenda a cuidar dos seus fios, aprenda diferentes maneiras de amarrá-lo e cumpra o protocolo, mas não perca o estilo, certo? Maquiagem. Então, a ideia é, procure ser o mais natural possível. Tudo bem que aqui a modelo está com algumas miçangas aplicadas na pálpebra, mas a intenção é leveza, comunicar leveza, naturalidade, certo? A maquiagem ela foi feita para uniformizar, valorizar os traços e não descaracterizar o seu rosto. Então, muitas pessoas pesam muito na maquiagem, é muito rímel, é muito lápis, é muito batom, né? É muita sombra iluminadora, é muito iluminador facial. Então, tudo isso pode ser usado, mas com parcimônia, ou seja, com dosagem, certo? Então, vamos lá. Para você fazer uma boa maquiagem, o que você precisa? Entender a temperatura da sua pele para você comprar uma maquiagem que nós consultores costumamos dizer que a maquiagem ela tem que derreter na sua pele. Ela tem que se tornar
parte do seu corpo. Muitas mulheres acabam errando a maquiagem. Então, colocam muita maquiagem na expectativa de uniformizar a pele ou de apresentar uma pele mais uniforme e saudável e acabam errando na escolha da maquiagem, certo? Então, se você escolhe uma boa maquiagem, você se maqueia, fica natural, as pessoas não percebem e você ainda consegue uma imagem bastante elegante, tá? Evitar sombras coloridas, batons fortes e exageros no geral. Procure sempre comunicar a leveza e refinamento, certo? O refinamento vem, claro, de um bom gestual, de um bom comportamento, de uma boa comunicação, mas a imagem aliada a tudo isso, ela com certeza vai te ajudar a se destacar, tá? Então, uma imagem agradável vale muito, 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 muito. Treine maquiagens rápidas, 15 minutos fazem toda a diferença. E cumpra o protocolo, mas não perca a vaidade. Unhas também é um detalhe bastante importante, né? Principalmente para quem tá ali na enfermaria, ou então tá nas UTIs e tudo mais. Claro, existem todas as colocações, né, dentro dessa área, mas pensem sempre em manter as suas unhas em dia sempre. Evitem unhas ruídas, evitem unhas deformadas, tratem, né, os pequenos problemas que aparecem, como as micoses e tudo mais. Talvez essa unha não possa estar pintada, mas ela pode sim estar bem cuidada, certo? Lixa de unha, sua melhor amiga, aposte nos nudes ou bases fortalecedores, se o protocolo permitir que você use, né, os esmaltes. Se vai decorá-las, seja sutil. E cuidar das unhas é um ato de amor próprio. Eu acho que tem alguém aqui querendo entrar. Com licença. E, gente, quando a gente cuida da gente, as pessoas percebem, tá? E quando elas percebem isso, tem uma visão diferente. Quando você é muito relaxado consigo mesmo ou consigo mesma, as pessoas não te dão credibilidade. Se você não cuida de você, como é que você vai cuidar de outra pessoa? Entende? Então, isso é o básico. Acessórios. Para aquelas que podem usar acessórios, escolham sempre os pequenos, os discretos, tá certo? E bem cuidados. Evitem aquelas bijuterias descascadas, brincos faltando pedras, né? Os metais oxidados. Aposte em qualidade ao invés de quantidade. É melhor você ter 2 bons pares do que você ter 20 pares e eles estarem com um aspecto totalmente desgastados pelo tempo e, enfim, por outras características. Vamos às dicas. Pérolas são clássicas e comunicam doçura. Pontos de luz remetem à esperança. Tudo aquilo que a gente veste comunica alguma coisa. Então, nos pequenos detalhes que vocês puderem colocarem na imagem de vocês para causar um pouco mais de acolhimento, de uma sensação de conforto, para quem está olhando para vocês, é muito válido, certo? Escolha o metal de acordo com o seu tipo de pele. Existe um estudo feito, se você quer usar determinado tipo de metal, mas você tem dúvida, procure entender sobre a temperatura da sua pele, se ela é quente, se ela é fria. Procure entender também sobre escala de acessórios, né? Se você pode usar um acessório médio, pequeno, grande, dependendo de onde você esteja. Então, tudo isso vai contribuindo para a sua autoestima e vai contribuindo também para a sua reputação, para a sua imagem pessoal. Certo? Então, até o momento nós falamos de aparência, agora nós vamos falar de comunicação. Gente, super importante. Voz, vocabulário, bagagem cultural, a linguagem corporal e redes sociais. Vamos lá. Voz. Uma boa voz, ela comunica muitos valores, mas os principais deles são confiança, liderança e credibilidade. É uma ferramenta de posicionamento, ela vai expressar as suas intenções e se você não usa sua voz de forma correta, ela pode ser um sabotador. Vozes muito estridentes, pessoas que gritam quando falam ou pessoas que falam muito baixo. Então procurem fazer alguma atividade, procurem se envolver de alguma forma em algum exercício para que vocês consigam melhorar a sua voz e ter uma ótima comunicação. Então, não existe nada melhor para uma pessoa que está acompanhando o paciente ou o próprio paciente sentir firmeza na comunicação de um profissional de saúde. A gente não vou me colocar, por exemplo, na posição de um doente, tá? Então, eu me sinto muito mais seguro, muito mais
confiante em um ambiente hospitalar, por exemplo, quando eu estou cercado de profissionais que me passam credibilidade por todo o conjunto de informações que nós estamos aqui. É um conforto. Talvez para vocês sejam apenas mais um doente, mas para aquele doente que está ali, presente naquele momento, vocês são as pessoas mais importantes da vida deles. Entende? Então, trabalhem a todos os aspectos, todas as suas ferramentas, porque é muito importante. O vocabulário é importante, certo? As palavras que você usa para que você tenha destaque, posicionamento. E também você está fazendo uma grande atividade cerebral. Você está ali exercitando, certo? O seu conteúdo, tudo aquilo que você estudou até o momento e tudo mais. Então, quando você tem um bom vocabulário, você tem versatilidade. Você consegue conversar com todos os públicos, desde as pessoas com pouca cultura até muita cultura, mas você pode sim ter um vocabulário simples, mediano, que atenda todas as classes, todos os níveis de entendimento, e você pode ser reconhecida por isso, certo? Um bom vocabulário vai te trazer facilidade para você expressar ideias e clareza nas suas mensagens. Se você acha que seu vocabulário pode e deve ser melhorado, procure pesquisar, ler e escrever. E cuidados com vícios de linguagem. Então, nós temos muitas gírias na nossa comunicação. Então, quando a gente está num ambiente de trabalho, e dependendo ainda de quem a gente está, vamos tomar um pouquinho de cuidado, certo? Que é muito importante ter um vocabulário bem polido. Estou recepcionando aqui os novos participantes. Bagagem cultural. O que são bagagens culturais? São referências, são seus repertórios. E eu gosto muito dessa palavra que não existe no dicionário, que é a interessância. Tá? Que é o quê? Você se tornar interessante pela sua bagagem, por aquilo que você tem, por aquilo que você consome de cultura. Então, o que é isso? Assistir boas séries, documentários, ler bons livros, buscar informações com conteúdo relevante. Não apenas perfis de famosos, perfis de fofoca, ou aqueles perfis de comédia. Não é que não pode. Pode, tá tranquilo. O que eu digo é, além disso, busquem outras informações. Procurem estar bem informadas a respeito de assuntos que façam realmente diferença, para que você também consiga conversar com pessoas de outros níveis culturais, e quando você mostra que você tem mais nível cultural, você é percebida e oportunidades também aparecem por conta disso. A linguagem corporal é muito importante para um bom posicionamento, e a gente está falando de movimentos faciais, como caretas, por exemplo, a sua própria postura, sua coluna, seus ombros, seus gestos, tudo isso é bastante importante para que você comunique realmente credibilidade, certo? Uma boa linguagem corporal, ela reforça a mensagem verbal, ela comunica segurança e ela atrai atenção e desperta admiração, certo? Ah, Marcos, eu não sei se eu tenho uma boa linguagem corporal. Então, tira um dia, tira um momento, peça para alguém te filmar ou deixa o seu celular ali posicionado de forma estratégica e se filme durante 20 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora, ou quanto o seu aparelho, o seu celular for capaz de registrar. Isso vai te trazer bastante lucidez para quem você é de verdade. Redes sociais. Gente, é muito importante. Como eu falei anteriormente, tudo que está ligado a você está relacionado ao seu personal branding, a sua marca pessoal. O que você posta, o que você escreve, a opinião que você dá, os comentários que você registra, tudo isso traz informações sobre quem você é. Se você acha que o seu perfil pessoal, por exemplo, que está aberto, ele não é importante, você está enganado ou enganada, porque você vai ser pesquisada. Eu, como contratante, eu vou atrás de qualquer pessoa para saber como é o estilo de vida, quem são as pessoas que elas se envolvem, qual é a origem, quais são os valores dessa pessoa principalmente, certo? Independente de classe social, como é o seu estilo de vida, quem são as pessoas que você convive, quais são os seus reais valores, certo? Então, se você tem uma rede social que ela pode estar trazendo ruídos na sua imagem, ou seja, sabotando a sua imagem pelo um comportamento,
O que eu quero dizer com isso? Bebidas alcoólicas, sensualidade em excesso, vídeos que te trazem uma imagem meio desajustada. Ou você deixa privado esse perfil, certo? Ou você elimina ele das redes sociais e cria um perfil mais voltado para a sua profissão, tá bom? O seu Instagram, seu LinkedIn, seu Facebook, se você tem canal no YouTube, não importa o veículo que você tenha, a rede social que você tenha, ela é o seu cartão de visitas, certo? É uma extensão da sua imagem física, da sua imagem presencial, tá? E ela comunica todas as suas qualidades, certo? Então a dica já foi registrada. Comportamento. Vamos lá. Ambiente de trabalho. Comportamento adequado. É um vício, né? O celular. Então a gente fica com ele nas mãos o tempo todo. Eu também tenho que ser bastante cuidadoso e cauteloso, porque como o meu celular é minha ferramenta de trabalho, eu estou constantemente conversando com clientes, fazendo publicações, enfim, cuidando de contas, né, de outros clientes. Então, é muito comum eu estar com o celular na mão a todo momento. Mas entendam que, a partir do momento que vocês estão cuidando de um paciente, que vocês estão em algum local onde vocês estão sendo observados, qual é a imagem que vocês comunicam, né, quando vocês usam o celular excessivamente? Que tá ali como missa de corpo presente, né? Agora, cuidando do paciente, que é o mais importante, não. Mas cuidando das redes sociais alheias, sim. Então, cuidado com essa questão do manuseio constante do celular. Gente, sem microfone aberto. Por favor, fechem seus microfones. Lídia, por gentileza. Deixa eu ver se eu consigo desativar. Não, não consigo. Lídia, por favor. Ô Marcos, eu acho que se você for onde tem ali participantes, ele vai abrir uma coluna do lado, aí você consegue desativar ali. Ou ela desativa. Sim. Eu vou desativar o som de todos. Vamos ver o que acontece. Pronto. Resolvido. Vamos lá. Ambiente de trabalho, né? Continuando. Não, evite intimidades. Principalmente quando não, se nem quando há abertura, se quando há abertura você tem que evitar, imagina quando não há abertura, certo? Não exponha sua vida pessoal em momentos inoportunos. E mesmo que exista essa oportunidade, procure não expor sua vida pessoal, para que isso não gere fofocas, comentários e te coloque em situações difíceis, certo? Vamos lá. Não force amizades no ambiente de trabalho e também não force amizades com a família. Procure sempre agir de forma imparcial, mostrando preocupação, cuidado, né? Mas não procure não exceder o limite, certo? Entre colegas de trabalho, exercite a comunicação não violenta. E comunicação não violenta não quer dizer grito, né? Não quer dizer voz alta. Comunicação não violenta significa o todo, né? A questão das relações, como é que nós chamamos atualmente? Agressivas, não. Existe um termo que é muito famoso, que tem sido usado bastante nesse momento de pandemia. Então, evitem as convivências que são agressivas, que causam atritos, que causam desafetos, sejam imparciais, sejam profissionais, certo? O ambiente de trabalho, nós criamos amizades, criamos, mas o principal objetivo ali é exercer e atender, certo? Então, ética acima de tudo. Redes sociais, voltando a falar novamente, né, dentro da questão de comportamento. Perfil pessoal, de preferência privado. Avalie, se você vai deixar o seu perfil aberto, avalie o conteúdo do que está sendo publicado. Nós somos seres integrados, então dificilmente vocês vão conseguir convencer alguém de que Marcos deu uma travada. Vamos ver se ele volta. Travou.
Bom, enquanto ele saiu, acho que daqui a pouco ele volta. Enquanto isso, Elaine, se você quiser abrir o seu microfone, fazer uns comentários. Abrir. Oi, pessoal. Enquanto ele volta, eu acho que o que ele está abordando é de extremamente importante, né? O que a gente tem vivenciado na nossa carreira profissional e que às vezes a gente não dá tanta importância ou porque às vezes esquece ou pela rotina do dia a dia, né? O nosso dia a dia muitas vezes interfere na nossa forma de ser, na nossa forma de agir. Eu não acredito que nós não saímos de casa impulsionados a isso, né? A errar, a estarmos condicionados a uma posição diferente. Mas nós temos que ter esse start, essa observação que é de extrema importância na nossa carreira e como a gente se portar está totalmente linkado à nossa posição em qualquer empresa, em qualquer atividade que a gente faça. Acho que ele voltou. Você voltou aí, Marcos. Estou aqui pegando o gancho aí seu e estou da minha vivência como gestora, né? Foram 22 anos como gestora na área corporativa. Então, tudo que você acaba abordando, a gente tem como uma perspectiva, muitas vezes até como preocupação em abordar o nosso, né, o profissional que trabalha com a gente, porque tem muito essa questão de alguns conceitos que não são entendidos como conceitual e postural, e sim como outras conotações, e que isso muitas das vezes coloca a empresa e o profissional num momento de estresse, né? Sem Exatamente. contar que nós estamos vivenciando hoje um momento muito difícil e que esse momento de estar difícil às vezes nos acarreta ou nos leva a não ter essa perceptividade. Então é isso que eu estou fazendo um link do que você estava falando aí, te passo a palavra. Ótimo, foi um ótimo complemento, perfeito. Né, como eu falei anteriormente, eu não tenho a vivência dentro da área da saúde, porém, comportamento é uma coisa que você pode e deve lapidar em todas as áreas, certo? Então, mesmo que você faça uma transição de carreira radical, saia da saúde e entre em outro mercado, isso tudo você leva com você. Todos esses conceitos, eles são adaptados e adaptáveis, certo? Então, a questão da aparência, comportamento e comunicação vale para tudo. E vale para um bom relacionamento na vida social, na vida familiar, né? É tudo parte do seu personal branding. Então, vamos pegar exemplos bem, assim, corriqueiros. A vizinha barraqueira, qual é o branding dela? A minha vizinha de cima, ela grita. É insuportável. Qual é a reputação dela? Ah, o gestor aqui do meu condomínio é um doce de pessoa, super educado, super comunicativo. Qual é a reputação dele? Né? Olha, a Maria Cláudia, ela só vem com um decote para o trabalho. Qual é a reputação da Maria Cláudia? Não sei se tem Maria Cláudia aqui, tá, gente? Eu tô simulando nomes. Então, é tudo isso. É tudo isso. A Regina, não sei se tem Regina, tá, gente? A Regina, ela fica uma semana sem lavar o cabelo dela. E ela tá atendendo pessoas doentes internadas, sabe? Isso não comunica algo positivo para aquele hospital, para aquela clínica, sabe? Ela não tem higiene pessoal, como é que ela vai higienizar o meu pai? Entende? Então, são essas coisas que a gente tem que pensar, entende? É como eu falei, gente, para quem está doente, vocês que estão lá nos amparando, são as pessoas mais importantes das nossas vidas. A gente precisa de vocês íntegras, de todas as maneiras, em todos os sentidos. Por mais que a profissão exija, por mais que seja difícil, por mais que existam desavenças, desafetos, complicações, a gente sabe que todas as profissões, elas trazem isso para a gente, né, e até proporcionam crescimento, mas aí vai do significado que cada pessoa dá para isso. Então, é importante, tá bom? Posso voltar a compartilhar a tela? Estou autorizado? Vamos lá. Claro, claro. E como a Elaine estava falando, ninguém sai de casa com a intenção de errar. E muitas vezes é uma herança cultural, né? A pessoa está fazendo errado, não sabe que está fazendo errado. E quando vem um líder e diga, sei lá, Cláudia,
eu preciso que você faça uma adequação na sua imagem, no seu comportamento e tudo mais. Parece que você está pegando no pé da pessoa, né? A pessoa já pensa, ih, não gosta de mim. Já você é demitida na primeira oportunidade. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, é um cuidado especial que os gestores, que os líderes têm em relação aos seus funcionários. Então, é importante ouvir realmente esse tipo de coisa. E receber como uma informação que vai engrandecer, que vai complementar. Se a pessoa está te dando esse toque, é porque ela quer que você melhore. Porque se não quisesse, nem falaria, né? Então, é importante realmente. Bom, vamos lá, gente. Continuando. Né, somos observados e julgados constantemente, já falamos sobre isso. Etiqueta social. Expressão do refinamento. A questão aqui não é que todo mundo... Eu acho super interessante que todo mundo realmente tenha essa experiência para saber se comportar mediante algumas situações. Porque você, muitas vezes, participa da vida social da família, certo? Então, quando você mostra que você tem um certo entendimento, um certo refinamento, é importante para você se posicionar e a família até te trazer para outras oportunidades. De repente, uma viagem, de repente, uma festa, de repente, você está cuidando de alguém que tem possibilidade de se locomover, de frequentar outros lugares, mas você está ali como uma cuidadora, né? Então, por que não fazer o seu contratante orgulhoso de você para que você fique mais tempo com a família e receba mais atenção e consideração, né? Então, a etiqueta social ela é uma expressão do refinamento também. Então, postura à mesa, uso correto de guardanapo, disposição da mesa, você entender como funcionam talheres, como funcionam pratos, taças, certo? E como participar disso tudo e até colaborar com isso. Então, é um diferencial, tá? Não que seja obrigatório, mas é um diferencial. Eu aconselho que todos façam pesquisas na internet. Existem muitos vídeos gratuitos falando sobre etiqueta social. Enfim, existem muitas fontes de informação. Dress codes sociais. Adequação da imagem. Estar bem vestido é estar de acordo. Estar de acordo com o nível de formalidade do ambiente é importante. Então, você precisa entender o seu contexto e você estar bem encaixada, né, naquela situação. Gente, o que é nível de formalidade? Nível de formalidade é assim, ó, desde o casual, que é aquele super esportivo confortável, até o mais social, que vai ao gala, sabe? Que vai ao red carpet, as premiações e tudo mais. Então, quando você está na casa de alguém, ou quando você é convidada ou convidado para um evento, né, dentro da sua área de trabalho, um congresso, vai reunir profissionais, é um encontro, é o momento que você tem para se posicionar bem, para mostrar que você entende, para mostrar que você é capaz e não é difícil, tá? Não é difícil. Então, é uma ferramenta. Lembrando, toda a sua bagagem cultural é o que também vai te posicionar em meio a tantos profissionais, certo? Vamos lá. Então, eu vou ensinar para vocês um pouquinho de dress code. Existem 4, tá? Dress codes sociais, mas eu vou explicar para vocês quais são 3, tá? Que são os mais importantes e os mais usados. Só para dar uma pinceladinha. Então, nós temos o dress code esportivo, que ele é a ausência total de formalidade. Você usa esse tipo de roupa em ocasiões, em eventos mais pessoais. Quando eu falo eventos sociais, muita gente pensa assim, evento social. 2 palavras que quando se juntam ganham uma super pompa, né? Fica super chique. Então, evento social é tudo aquilo que você faz na rua. Você vai para o shopping, é um evento social. Você vai comer no McDonald's, é um evento social. Você vai na pizzaria, é evento social. Você vai numa tarde cultural na Avenida Paulista, no domingo, é um evento social, certo? Então, isso é evento social. E evento social tem nível de formalidade. Esses mais casuais que eu falei para vocês agora, e os mais refinados, que são os jantares, os encontros, os congressos, as viagens e tudo mais. Então, você sempre tem que entender para você estar adequado. Acreditem ou não, tem gente que usa esse estilo de roupa para o trabalho. Não é o caso das enfermeiras, dos técnicos, né, dos profissionais da saúde. Mas em outras profissões existem, certo? Então, será que está adequado? Né? Se não está, o que eu preciso fazer para ter essas adequações?
Bom, existe um outro dress code, que é o passeio esporte fino, que ele já traz um pouco mais de refinamento e formalidade, onde a descrição, né, desculpa, a discrição, ela é o principal norteador na escolha das roupas, certo? Então, aqui tem umas diquinhas básicas de como você se vestir para esses ambientes que exigem um pouco mais de refinamento. Um restaurante mais bacana, de repente uma ida ao teatro, um evento, um congresso. Então, aqui você já começa a dar uma refinada realmente na sua imagem. Lembrem que as redes sociais, elas eternizam a imagem pessoal de qualquer pessoa. Se você está em eventos que não são necessariamente dentro da empresa, você está fora da empresa, mas representando a empresa, procure trabalhar sua imagem pessoal da melhor forma possível. Você não precisa gastar muito. Você pode investir dentro das suas possibilidades, mas procura sempre fazer as melhores escolhas, tá? As escolhas mais discretas. E o passeio completo e traje social é onde vem maior formalidade, certo? Trajes mais refinados, padronagens clássicas, calçados elegantes, mulheres com vestidos mais nobres, joias semi-joias, uma boa bijuteria resolve sim, saltos elegantes e clutches, certo? Então isso é só uma pincelada para vocês saberem que existe isso. E quando vocês recebem convites para eventos, geralmente o convite ele traz o dress code. Se o convite não trazer o dress code, fique à vontade em perguntar para o organizador, o anfitrião, qual é o dress code para o momento, o que você pode vestir, o que é mais adequado. Isso vai demonstrar uma preocupação, e isso te posiciona bem também. Certo? Agora vamos falar de bem-estar. A gente falou de bastante coisa que entra no quesito autoestima, mas vamos falar de bem-estar também. Certo? Gente, antes de mais nada, a gente tem que entender que o bem-estar, ele está intimamente ligado, diretamente ligado com a autorresponsabilidade. Para você ter bem-estar, você precisa fazer escolhas. Você não pode permitir que as pessoas escolham aquilo que é bom para você, sendo que só você sabe o que é bom para você. Se você quer dicas, se você quer orientações, é diferente. Mas a partir do momento que você escolhe, você é responsável por aquilo que você está fazendo. Se você escolhe trabalhar excessivamente, você vai se desgastar fisicamente, você vai ter problemas de saúde. O problema não está nos contratantes, o problema está em você abraçar o mundo, certo? Então a gente tem que pensar muito nisso. Priorizem um tempo para vocês, para se cuidarem, para fazerem o famoso vários nadas, porque isso vai trazer equilíbrio, isso vai trazer disposição e motivação para vocês cuidarem de vocês mesmas. Certo? Você vai ser sempre a sua primeira escolha. Cuide de você mesma primeiro. Se você não se cuida, você não consegue cuidar dos outros. É a velha história de máscaras de oxigênio cairão sobre o seu colo, vista primeiro em você e depois na pessoa do seu lado. Então, é regra básica, certo? Receita. Comece aos poucos, crie novos hábitos, dedique-se a você e comece pela sua aparência. Quando nós começamos a fazer pequenas interferências, pequenas modificações na nossa aparência, para a gente se sentir bem, a gente faz para a gente e não para o outro. Claro, a gente está falando o tempo todo de imagem, de reputação e como o outro nos enxerga, mas tudo começa pela nossa autoestima. Só um minutinho, gente. Tem alguém, eu acho, querendo entrar. Pronto. Certo? Então, comece por você, porque já que você tem que se cuidar, você é a primeira escolha e isso é irrevogável e inevitável, então comece pela sua aparência. E eu trouxe, agora no final da palestra, uma oportunidade que eu quero dividir com vocês, certo? Já que a gente está falando tanto a respeito disso, e é um mundo que engloba tantos detalhes, é tanta informação, que é necessário um treinamento, é necessário você ouvir de quem entende e buscar as informações e tirar todas as suas dúvidas. E por conta disso, eu quero trazer para vocês um curso online, que ele chama-se Vista-se para o Sucesso. Esse curso, ele vai acontecer no dia 9 de outubro, é uma sexta-feira, das 19 às 22 horas, pela plataforma Zoom, essa mesma plataforma que a gente está utilizando nesse momento. Essa aula ela fica gravada
por 7 dias e todos os participantes receberão um e-book, ou seja, uma apostila de estilo, para tirar todas as suas dúvidas e tudo mais, o decorrer, né, do cotidiano, do dia a dia, da profissão e tudo mais. Então, esse curso tem 3 horas de aula com um pequeno break, né, para um toalete, uma aguinha, um lanchinho, mas é um curso muito bacana, muito condensado, tem muita informação interessante e a gente vai falar sobre vários temas. A gente vai falar sobre visagismo, que tem a ver com cabelo, a gente vai falar sobre maquiagens, tipos físicos, como vestir os diferentes tipos físicos, o estilo pessoal, os acessórios, os sapatos, toda a parte de styling. Vocês já ouviram falar em personal stylist? Então, styling está ligado a todos os truques de estilo que podem sim ser aplicados no dia a dia para você, mesmo sendo uma profissional da saúde uniformizada, otimizar a sua imagem, apresentar, né, o melhor resultado possível. E também vou trabalhar com montagem de looks. Para quem não está obrigado a usar o uniforme, mas quer se diferenciar, existem muitas possibilidades e eu vou apresentar tudo isso para vocês. Então, o investimento inicial desse curso estava no valor de R$350, só que por conta desse evento incrível que a Salos está proporcionando para vocês e também pela oportunidade de estar aqui fazendo essas conexões, eu estou oferecendo um valor especial de R$160 e esse valor ele pode ser pago à vista com 5% de desconto ou pode ser parcelado no seu cartão de crédito. Certo? Quem tiver interesse, as inscrições elas acontecem pelo WhatsApp. Esse aqui é o número, vai ficar registrado e as vagas são limitadas, certo? Então aproveitem. É uma turma apenas que eu estou fechando com esse valor especial, certo? E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, porque não é só para profissão, é para vida pessoal e vida social de todas vocês. Então eu quero agradecer a oportunidade, a Salos, quero agradecer também. Deixa eu voltar aqui, eu quero ver o rostinho de vocês. Quero agradecer também a Elaine. Foi um prazer te conhecer, Elaine. Eu só conhecia você por nome, certo? Eu não te conhecia visualmente, né, pessoalmente. Então, aqui está o meu Instagram, @marcos.lansnaster.imagem. Tem muita informação interessante, tem muito conteúdo gratuito. Lá também tem IGTV com várias dicas. As mulheres que se interessam por transformação, nos meus destaques, eu tenho bastante transformações de mulheres que já passaram pela consultoria de imagem e quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa experiência de transformação pode falar direto comigo pelo WhatsApp que eu explico, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu devolver aqui o bastão para vocês. Só um minuto. Agora deixa eu... Será que eu tenho que autorizar o som de todos vocês? Ou vocês conseguem sozinhos? Eu acho que a gente consegue. Consegue. Tá certo, então. Bom, agora veio aqui. Bom, Marcos, primeiro a gente, né, agradecer aí, né, a oportunidade de você estar abrindo aí o nosso evento, né, o primeiro evento aí de vários, né, Elaine? E trazer essas informações que são extremamente importantes aí para todo mundo, né? Às vezes o pessoal fala, mas eu vou trabalhar só no hospital, eu vou trabalhar numa clínica, mas as pessoas esquecem que elas estão sendo observadas, né? E muitas vezes os alunos os profissionais perguntam para a gente, por que eu não consigo trabalho? Por que eu não consigo aquela vaga de trabalho, né? Então, tem que a forma que você está se apresentando é a forma correta, né? As suas redes sociais, o que você transmite ali? Então, eu já tive alguns casos assim, que você entra nas redes sociais da pessoa, com um copo de bebida, com aquelas roupas de férias, né? Vamos dizer assim. Aí você olha o WhatsApp, roupa decotada, aí a pessoa fala, nossa, olha como ela anda, né? Então, aquilo, a primeira impressão acaba ficando. Exatamente. Quem eu vou receber na minha casa? Ou então, o próprio profissional de recursos humanos, né? Gente, não tem como contratar essa menina, né? Ou esse garoto, algo do gênero. Posso dar um outro exemplo bem corriqueiro? Eu vim da indústria têxtil antes de trabalhar com consultoria de imagem. A copeira é uma funcionária importante dentro da vivência de um showroom, por exemplo, de um escritório. Ela aparece, ela serve os clientes que estão ali. Então, teve o caso de uma copeira que foi fazer entrevista de shortinho, jeans, havaianas e regatinha.
pensando, poxa, eu sou copeira, eu não preciso de uma boa apresentação. Ela não foi contratada? Entende? Porque ela não mostrou responsabilidade, ela não mostrou comprometimento, né, pelo cargo e por ela mesma, né? Poxa, tipo, se ela não se respeita, se ela não se leva a sério, como é que ela vai levar a sério uma tarefa que, para a gente que está contratando, é super importante, né? Então, essa é a Exatamente. principal mensagem. Essa é a principal mensagem. Nós somos a nossa própria empresa. Nós somos a nossa marca pessoal. Não podemos esperar que as pessoas, do nada, reconheçam isso. Não podemos puxar o saco, entende? Achando que isso vai abrir portas, porque se você não é competente, se você não é comprometida, não é uma relação mais próxima que vai garantir crescimento profissional, porque você vai falhar. E quando você falhar, essa pessoa que é responsável por você, entre a cabeça dela e a sua, é a sua. Entende? Então, procure sempre fazer o melhor. Procure sempre fazer o melhor, porque a questão da indicação, a questão de realmente você ter uma boa recomendação faz toda a diferença. E fora que quando você mostra, né, uma boa aparência, um bom cuidado pessoal, com certeza é a primeira coisa avaliada, a primeira coisa avaliada em tudo. E como eu te falei, Exatamente. não precisa de padrão, não é enfermeira Gisele Bündchen, não, entende? Realmente são pessoas que estão ali com os cuidados mínimos, os cuidados básicos de apresentação, de comunicação, de comportamento. E volto a dizer, não importa classe social, não importa origem. Educação é algo que você adquire. A educação é algo que você lapida, assim como a sua imagem pessoal. Então, é esforço, né? Você tem que fazer o seu esforço. Poxa, você foi lá e fez um curso técnico, você foi lá e fez uma graduação, você se esforçou de várias formas. Por que você não vai se esforçar com isso agora, nesse momento? Que é tão importante quanto a sua bagagem, certo? Bom, então, é isso, gente. Eu já tinha me despedido, né? Mas só para finalizar, fica a Alguém dica. fica aberto aí para perguntas, se alguém quiser fazer, né? Senão, Tem, a gente tem pode. alguém no bate-papo aqui. Deixa eu ver. Enquanto isso, Marcos, deixa eu só dar só mais uma coisa, né? Você falou da questão do dress code, em relação, é uma coisa importante em relação às festas da firma, né? A pessoa não está indo para Exato, balada, a pessoa não está indo para balada, para o pagode de final de semana, exatamente. né? Então, é importante, né? Então, a gente, como profissional de saúde, se importar. Ah, mas eu só uso branco, né? Não tem isso. É como você se apresenta todos os dias, Exatamente. ao chegar e ao sair, né? Exatamente. E aquela questão, muitas vezes, de você olhar para o diferente, sabe? Esquece aquela calça de sarja branca, esquece aquela blusa de malha básica. Não que você vai esquecer isso, não, você vai precisar disso em algum momento, claro. Tá? Mas muita gente só olha para isso. E tem tantas outras opções dentro do vestuário que você pode estar escolhendo para ter uma boa imagem, né? Então, se você está num ambiente que você sabe que você não precisa de um certo refinamento, você não é uma cuidadora, por exemplo, ok. Agora, se você é uma cuidadora, se você está numa casa, se você está em algum outro ambiente que você percebe que você pode dar um pouco a mais, investe nisso, sabe que vai fazer toda a diferença. Então, tem isso da festa da firma, concordo, tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a pessoa, eu tô debaixo de um jaleco o dia inteiro, eu quero mostrar quem eu sou agora, né? Então, vamos com calma, né? Vamos segurar um pouco esse reggae. E sempre comunicar coisas positivas, né? Eu entendo que muita coisa é cultural, sabe, Ale? Eu percebo muito disso, assim, que a pessoa, ela cresceu nesse ambiente, ela cresceu com essa referência, e para ela é normal. Mas é preciso entender que existem mundos paralelos em volta e que tudo que a gente veste comunica alguma coisa, né? Sim. Então, por isso que é importante. E até é importante a questão, assim, se eu não sei como me portar ou o que vestir, observe o que as pessoas que frequentam aquele ambiente vestem, né? Ou o que aquelas pessoas, como elas se comportam. E aí você acaba copiando, né? Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola,
né? Exato. E vai tentando se adequar a melhor forma aí para chegar onde quer, É, hospital, clínica, né? Ou e cargo em si. vamos perceber uma coisa, não é porque o coleguinha faz que tá certo, É, tem isso também, né? né? Então, assim, olha, procura ter discernimento sobre quem você vai tomar como espelho, né? Então, só porque enfim, duas ou três pessoas têm aquele tipo de comportamento, são de repente mais exaltados, mais enérgicos, ou então mais petulantes, não quer dizer que você também possa ser, certo? Então, a gente não sabe o que existe por trás disso tudo, qual é o destino que essas pessoas terão no futuro não muito distante, não é mesmo? Então, às vezes a gente entra num lugar e pensa, nossa, isso é normal, vou fazer isso também. Mas não é assim. E, e evitar manada, né? Porque Exato, assim, os iguais vão se juntando. Então, os que gritam ficam no bloco, as recalcadas no outro, né? Os puxa-sacos no outro. Então vai formando os grupos, né? As manadas. E na exato, verdade você tem que ver qual é o grupo aí que você faz parte. exatamente. Porque é aquilo do personal branding. Então, como é que você quer ser visto? Você quer ser visto como uma pessoa educada, discreta? Por que que você está lá com os barraqueiros? Por mais que você se sinta muito à vontade, por mais que você adore a companhia, né? E tudo mais. Então, nós somos julgados também pela companhia que nós temos, né? Então é importante tomar cuidado com isso também. É o branding, gente. Então, assim, não é que a gente vai viver agora em função dos outros, mas se você quer crescer na sua carreira, se você quer criar uma boa reputação, se você quer conquistar novos espaços, começa a pensar onde você está pisando, qual é o terreno que você está pisando, para que você tenha um bom posicionamento. Uma reputação, você leva anos para construí-la e você leva um segundo para perdê-la. Tá? Vamos falar de um caso que foi bem conhecido. Como é que é o nome daquela moça, personal trainer, super conhecida dos famosos? Vocês Ai, lembram o nome dela? O nome dela está na ponta da língua. O marido, eu lembro o nome do marido, Erasmo. Agora, Gabriela Pugliese. Pronto, veio. O que que ela fez? Festa na quarentena. Gente, 1 milhão de pessoas fez festa na quarentena. Não foi só ela que fez a festa na quarentena. Só que ela é uma famosa. E o que que ela fez? Ela soltou um sonoro, foda-se a vida, né? Poxa, ela é a pessoa que está ali instigando que as pessoas cuidem da sua saúde, e ela foi a pessoa assim que conseguiu quebrar tudo aquilo assim numa fração de segundos. Então, olha como é importante. Ela perdeu patrocinadores, ela perdeu oportunidades, ela está no limbo. Ela tinha uma vida brilhante, uma carreira brilhante pela frente, sabe? e, Então, por isso, e, e quando ela tentar se reerguer, ela sempre vai ser lembrada por isso, né? vai ser lembrada pela furona da quarentena, entendeu? Então, Exatamente. então, Elaine, quer falar alguma coisa? Elaine, eu tô vendo que você tá É, falando, falando, mas não liga o microfone, né? pode participar, Então, na realidade, tudo isso vocês estão abordando, o que é importante enfatizar é que o simples, ele é belo. sim, Então, quando a gente projeta a nossa carreira, seja ele técnico, seja ele auxiliar, seja ele médico, enfim, qualquer profissão. Então, nós temos essa condição de conduzir desde uma roupa mais simples a uma mais sofisticada. O que eu senti em toda a minha carreira profissional, que muitas das vezes, num processo de contratação, eu tive que parar algumas pessoas para falar assim, olha, eu não tenho condições, pelo amor de Deus, me dê o emprego. Então, assim, não é questão do pelo amor de Deus, me dê o emprego. Você parar e olhar para você. Porque quando você chega diante de qualquer ambiente, da sua ambientação, se eu for trabalhar no Sírio-Libanês, eu tenho que projetar a minha vida para trabalhar naquela empresa. Estou usando um nome de um hospital grande. Mas eu não vou precisar comprar Gucci, não vou precisar. Mas eu tenho que entender que a linha de trabalho lá, a postura, a imagem é muito diferente. Mas ela não diferencia se eu for trabalhar aqui na UBS, perto da minha casa. Ela continua.
Ela continua. E as pessoas às vezes esquecem disso. Então, o que você está falando, essa transformação, na linguagem mais simples que eu posso traduzir, que pode ser que, tem. Gente, nós somos capazes de acordar e olhar para a gente no espelho e nos ver, primeiramente, nos reconhecer ali. Se eu vou prender o cabelo, porque a gente anda muito com o cabelo preso, não dá para prender o cabelo e chegar. Qualquer maneira. Não dá para, né? Então, o que eu preciso fazer? Olhar para mim, aquilo que você disse. Olhei para mim, eu vou conduzir. Então, nós, profissionais da área da saúde, levamos ao outro, mesmo que nós estivemos, assim, espedaçados por dentro. Porque, às vezes, a gente está despedaçado. Porque nós somos humanos. Então, levar para o outro o que eu quero para mim. Mas, às vezes, eu não quero nada para mim. Lembre-se, nós podemos tudo quando eu decido fazer. Quando eu tenho essa decisão, eu consigo tudo. Eu consigo entrar em qualquer lugar deste país. Mas eu preciso querer. E aí essa imagem, por mais que ela seja, tem que ter trabalhado, não dá para ser uma imagem de autopiedade, porque quem está te contratando, olha, vê a visão quando chega na porta. Pisou aquilo que você falou. O salto, o sapato, pisou, você já sabe, não quero contratar. Você escuta isso da chefia, não quero. Por quê? Escuta a pessoa falar, nem ouviu a pessoa falar. Então, será que não é hora de momento de olhar para a gente? Um momento que a enfermagem está vivendo uma repercussão mundial. Porque nós saímos até na Marie Claire. Olha, uma revista... Enfermagem. Né? Enfermagem, ela veio, ela sempre foi. Mas essa pandemia veio para mostrar que nós somos muito maiores, nós somos melhores do que a gente possa imaginar. Nós estamos lá na linha de frente. Então, isso que a gente está querendo trazer aqui, conversando, né? Que essa palestra, nossa, eu rabisquei um monte de coisa aqui, porque encantador, você é encantador, então eu sou um suspeito. Mas essa construção da gente todos os dias, é isso que a gente quer que vocês vejam, né? A gente está todo dia lendo no noticiário e vendo a enfermagem, ela é a profissão do futuro. Ela é. Mas eu ganho mal. O valor salarial, ela está atrelado ao que eu quero para mim em relação ao futuro. Eu posso ganhar R$500, esses R$500 vira 5 mil, 10 mil, 20 mil, em fração de segundos. Eu provo isso para quem quer dizer. Eu faço o teste comigo mesmo. Entende, Marcos? Então, assim, essa questão de estar, de se colocar é muito importante. Seja do mais simples. O simples é belo. Exatamente. Então, assim, o direcionamento, decida mudar, decida crescer, decida ser. Eu acho que as pessoas precisam, nesse momento que a gente está vendo, ser. Né? Eu preciso ser. Elaine, é o que eu estava falando sobre autorresponsabilidade. Você decidir. Quando você decidiu, a coisa começa a acontecer. Se você fica em cima do muro, se você fica no banho-maria, eu percebo isso por mim. Então, as coisas que não dão certo para mim são aquelas coisas que eu não decidi ainda. E quanto mais... Tá dentro. Exatamente. É o que eu mais tenho clareza. Eu vou tendo mais clareza à medida que tudo isso vai acontecendo. Sabe? É questão vibracional, é questão energética. Sabe? Sim. O universo te devolve aquilo que você dá. Se você dá depressão, você recebe depressão e você só piora o seu quadro. Sabe? Se você tem gratidão pelo que você tem, o mínimo que seja, o universo ele te dá mais daquilo que você está sendo grata. E você começa a acumular, a crescer mais. Né? Então, por isso que é importante aquilo que eu falo. Dedique-se a você mesma para estudar, para se cuidar, para conhecer novas pessoas, novas oportunidades, criar bagagem cultural. Porque se eu não parasse para estudar, se eu não parasse para fazer outras coisas e beber de outras fontes, eu estaria no mesmo lugar. E daí vem aquele ditado, né? Ou aquela pergunta: como é que você quer realizar coisas diferentes se você faz sempre a mesma coisa? Você está sempre naquele looping, sempre naquele ciclo vicioso. Você não sai disso, você não sai disso. Então, às vezes, já passo a palavra para você, tá? Então, às vezes, o que acontece? Eu penso, tenho 3 empregos. Se eu abandonar um, eu não vou ter tal coisa. Mas será que você não vai ganhar ao invés de perder? Entende? Então, tem que pensar nisso.
o que você pode fazer por você mesmo, o que você pode escolher nesse momento. Você sabe o que você tem que fazer para ser diferente, para conquistar algo diferente. Você sabe, você só não quer fazer Sim. por algum motivo, né? Então, é essa a mensagem de você realmente determinar, você tem que decidir. Tá? Isso. Então, não pode dar desculpinha. Chega de desculpinha, tá? Todo mundo aqui é adulto, todo mundo sabe que as coisas não são fáceis, mas também elas só se tornam mais difíceis de acordo com o significado que a gente dá para elas. Então, vamos dar significados menores para essas situações para conseguir ter um pouco mais de leveza e conseguir conquistar mais. Sim, é isso. As respostas estão dentro da gente, mas a gente não quer ver. Então, todas as respostas, né? Então, essa construção é a gente que decide. Então, por que não decidir, né? Veja, 22 anos de enfermeira, de diretora de hospital, hoje eu corro. Hoje eu sou uma atleta, né? Semi-atleta. Eu corro 20, 30, 40 quilômetros. Eu vou para fora do país para correr maratona. Já viu isso? É ótimo isso, né? É maravilhoso. Decidi buscar a minha força para construir o meu dia a dia. E é isso que falta nas pessoas às vezes, né? Eu acho que é muito disso de estar vinculado ao que foi construído lá atrás, né? Então está muito atrelado a isso. Então Exato. o autoconhecimento nos ajuda muito. E a enfermagem está no momento em que se a gente pegar assim, ó, né, como dizia a minha avó, o boi pelo chifre, nós vamos decolar em todas as áreas, porque o momento é muito grandioso, né? Assim, em termos de mostrar que sem assistência direta o paciente não consegue sair da patologia. Enfermagem é 24 horas, então nós somos o princípio, o meio e o fim, junto com a equipe médica. Exatamente. E aí a gente constrói uma construção eu tenho que dar o meu depoimento para vocês. Então, assim, ó, quando a gente não vivencia isso, talvez os profissionais que estão aqui assistindo, né, tá falando, nossa, o que esse cara tá aí falando, né? Ele nem vive a nossa realidade. Mas, só para vocês terem ideia, o meu pai, ele já faz 5 anos que ele faleceu e tudo mais. Então, o meu pai, ele ficou internado muitos dias, ele teve um aneurisma abdominal que foi causando um monte de problemas. Eu percebi a importância de bons enfermeiros e que, infelizmente, nós não contávamos com uma equipe tão boa naquele momento, naquele período do ano. Então, eu senti como é importante realmente, né, a profissão de vocês, a presença de vocês, o acolhimento, a segurança que a gente sente quando a gente tem pessoas muito bem capacitadas do nosso lado e que estão disponíveis e dispostas, que aceitaram a profissão, né, de corpo e alma. Recentemente, uma amiga minha, jovem, linda, cheia de vida, inteligente, teve um AVC. Ela está lá, presa na cama do hospital, saiu da UTI, foi para a enfermaria. E assim, eu imagino uma pessoa que está impossibilitada de movimento, mas 100% lúcida, sabe? O quanto ela é grata pelas pessoas que estão ali cuidando dela naquele momento, sabe? Isso é bastante impactante para a gente, assim, que está vivenciando junto com ela, né? A gente não está na situação dela. Então, toda vida que eu visito, agir, e entra um enfermeiro, eu dou graças a Deus, sabe? Tipo, ai, graças a Deus. Sabe? Tipo, e é uma enfermeira sorridente, é uma enfermeira que tem postura, é simpática, traz uma energia positiva, ela não sobrecarrega o ambiente com aquela tristeza que o ambiente já oferece, né? Ela traz luz, e isso é muito importante, é muito importante. Então, eu tenho muito reconhecimento e gratidão pelos profissionais da saúde, porque eu tive 2 momentos bem importantes, assim, com saúde de pessoas próximas da família, mas a Gi não é da família, mas é uma pessoa que eu amo muito como se fosse, mais até. Então, o que eu tenho a dizer é, realmente assim, se você tem dúvida sobre enfermagem, então, assim, não coloca o seu destino, né, no fogo e também não coloca a vida das pessoas, né, na berlinda, porque você não sabe o que você quer também, né? Você também tem que buscar essa certeza e fazer o seu melhor, mesmo que não seja o que você quer de verdade por muito tempo, mas, poxa, tá ali, faz o seu melhor por essas pessoas, porque elas esperam isso de você. Verdade. Exatamente. Ó, a Regiane, ela colocou aqui, ó, precisamos acreditar, porque a partir do momento que cremos, tudo flui, né? O poder do pensamento.
E aí eu queria deixar, tem uma amiga, né, uma enfermeira que ela sempre diz, que é professora também, que ela sempre diz, sacrifícios temporários para benefícios permanentes, né? Isso. Então, sacrificar um pouco agora para você ter aquele emprego, aquela vaga que você procura lá na frente. E mais sábio, tem uma pessoa que o Marcos conhece, a Nanda Pérez, que ela Sim. fala, gente, vamos sair do furor de cocô. Né? Eu adoro essa frase, sair do furor do cocô, porque é quentinho, é macio e É bom, aconchegante. mas tá bom, né? É bom, mas tá Tá bom, ruim. né? É a zona de conforto, É né? a Então, zona de muitas conforto. vezes, muitas vezes, por exemplo, isso serve para tudo, né? Para relacionamento, para profissão e tudo mais. Então, por exemplo, assim, vou dividir um pouco da minha história com vocês. Eu era profissional da área têxtil, eu era coordenador de design, fazia pesquisas internacionais, tinha uma vida, assim, aparentemente glamurosíssima. O Ale, ele me acompanhou há muito tempo, né? Porque a gente se conhece de longa data. A gente fez um momento assim, teve um momento da minha vida que não fazia mais sentido. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu não gosto mais disso, sabe? E eu não tava entregando já, certo? 100%. Então eu decidi fazer, tava bom, porque eu tinha bom salário e eu já dominava todas as minhas tarefas, mas estava ruim porque eu não me realizava. Então, eu fui buscar, né? Como você falou, e não é fácil, né? Quando você sai do emprego, vira empreendedor, tem seu próprio negócio e tudo mais, meu, você, assim, se depara com 1 milhão de dificuldades, mas você sabe que tudo é temporário, né? O Tudo que é que temporário. aconteceu nesse final de semana? Gente, eu não tenho final de semana há 1 mês, eu acho, tá? Apareceu a oportunidade de fazer uma imersão de inglês, sábado e domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. Eu ganhei. E eu sempre reclamo que eu nunca ganho nada. Daí eu pensei assim, eu vou fazer. Eu reclamo, agora eu vou fazer. Fui lá e fiz. Domingo, eu cheguei em casa, só o pó. Eu só consegui tomar um banho e cair na cama. Mas eu me senti tão alinhado com a minha fonte, tão presente para aquilo que eu quero conquistar para minha vida, que é o sacrifício que vale a pena. Entende? Então, como você fala, né? O sacrifício de hoje, enfim, a vitória é o sucesso de amanhã, porque é temporário. Hoje eu não posso Exatamente. comer, sei lá, hoje eu não posso ir no restaurante todo final de semana. Eu só posso comer Burger King em dobro, porque vem 2 Whoppers maravilhosos, deliciosos. Então, é o que é hoje, mas é só esse momento. Amanhã, sei lá, eu tô num restaurante chiquérrimo, entendeu? Comendo a comida que eu mais gosto. Então, é o que acontece com os estudantes de várias graduações, de várias áreas e tudo mais. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que é arquiteto. Gente, assim, ele se formou faz uns 5 anos. Agora que ele está começando a colher os frutos. Agora que ele criou o escritório dele. Mas está ali, ó, na relação. Não é fácil para ninguém. Não adianta trocar de profissão achando que vai ser fácil. Não vai. Mas você tem que ter consciência de que você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Tudo, tudo. Até a minha profissão de consultor de imagem tem coisas que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer porque faz parte do show. As pessoas estão acostumadas a olharem para o palco. Elas não sabem como é o bastidor do outro. Então tá todo mundo me vendo aqui topetudo, todo bonitinho. Ninguém sabe o que acontece aqui nos bastidores, entendeu? Então, Exatamente. ela ainda está rindo. Mas é assim, é assim. Então, existe dedicação, existe sacrifício, existe abdicação. E é tudo, gente. É abrir mão da família, é abrir mão dos amigos, é dizer não para a coisa que você mais ama na sua vida, entende? Então, são trocas de vivências assim que eu faço questão de passar adiante, porque eu já estive no papel e no lugar da pessoa que pensava, se eu fosse tal coisa, eu seria mais feliz. Daí, quando eu converso com aquela pessoa, tipo, ela tá pior que eu. Falei, não, peraí, volta 2 casas no jogo da vida. Então, é assim que acontece, né? Tem que ter, por isso que eu digo, olha, autorresponsabilidade é a chave de tudo. Quer ficar no ofurô de cocô, como diz o Alexandre? Fica, mas assim, aproveita, se lambuza, sabe? Até aqui em cima, ó. Mas não reclama, porque você escolheu. Não põe a culpa em ninguém. Põe a culpa em você. É claro que as pessoas dificultam a sua vida, beleza, então muda de lugar, não muda de profissão, entende? Se você entender que não funciona, ok, daí sim, daí você vai. Que foi o que eu fiz, eu fiz rodízio nas indústrias têxteis, trabalhei nas melhores, pensei, poxa, trabalhei nas melhores, é tudo a mesma coisa, então não vai melhorar. Vamos mudar de carreira, deu tempo, e sempre dá.
né? Então, depende muito do quanto você está disposto a investir e a se sacrificar. Ok. Marcos, quero agradecer novamente. Pessoal, deixa eu baixar aqui o microfone. Pessoal, sigam o Marcos aí nas redes sociais. Ele tem várias dicas no Instagram, no Facebook. Ele está com um canal agora de YouTube, né, trazendo várias dicas aí. Aproveitem essa promoção do curso que ele está dando aí, que é uma imersão maravilhosa. Eu já fiz aí numa outra oportunidade, ele já fez, né, uma palestra para um grupo fechado aí da Salos, que ainda hoje a gente vê frutos dessa palestra, né? Então, vale a pena. É um investimento na sua vida, não é investimento, né, é investimento não só na carreira, é para a sua vida. Então, ele colocou aí, né, @marcos.lansnaster.com, que é o site, né? Ou não? Não, esse aí é o meu Instagram. No Instagram. Isso, eu vou deixar aqui o WhatsApp também e o meu site, tá? Para quem quiser entrar e conhecer. Olhem, vocês vão gostar, tem várias dicas para homem, mulher, barba, né, tudo isso, e tocar a vida para frente, certo? Exatamente. Pode falar. Para finalizar, lembrando que Pode. quando a gente fala de imagem pessoal, aparência, a gente está falando de marca pessoal, é um investimento importante também, não é supérfluo, você consegue resolver isso com pouco, a partir do momento que você tem a orientação adequada, que você entende, né, todo o conceito, e bora ser feliz. Tá? É realmente um aprendizado que muda a vida de verdade e te reposiciona. Tá? É um trabalho importante mesmo. E acessível, Ok. tá? Só para as pessoas não acharem que eu estou para celebridade, não, porque senão já estava trabalhando na Globo. E até celebridades fazem, né? Pessoal, 19 horas a gente começa uma nova live aí com o Edivaldo de Toledo. Ele é CEO da Cuidare e é enfermeiro, e ele vai falar sobre assistência domiciliar. Então, quando for umas 6h30, a gente disponibiliza o link, como a gente fez aqui com a palestra do Marcos. Marcos, eu queria te pedir se você pode manter essa promoção aí até o final essa semana. Até o final, né? Porque também a gente está vivendo um momento complicado monetário, então as pessoas têm essa semana para pensar, se inscreverem, as vagas são limitadas, esgotou, certo? Certo. Certíssimo. Eu ainda estou como host, né? Eu acho que tá. Elaine, você quer falar alguma coisa, Marcos, para a gente poder finalizar? Eu já estou satisfeito, quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade, foi bastante engrandecedor, eu gosto muito de palestrar, gosto muito de falar para as pessoas e abrir a mente delas em relação a isso, que é algo que é tão esquecido muitas vezes, né? Então, espero que eu tenha feito a diferença e que eu tenha conseguido transformar algumas mentes aí positivamente. Eu quero agradecer assim, imensamente, né, em poder estar aqui nesse momento único, porque cada momento eu vivo com uma forma diferente, foi o único, assim, obrigada mesmo, né, gratidão por você dispor o seu tempo, né, e estar aqui com a gente essa tarde, e assim, que a gente assim consiga efetivamente, que você atingiu muitas pessoas, eu tenho certeza absoluta, porque o dia a dia vai mostrar para as pessoas exatamente o que a gente conversou hoje aqui, né? Vai mandar uma olhar dela. Às vezes a perceptividade não está nesse momento, porque as pessoas muitas vezes não estão no mesmo momento que a gente, mas até no sair, no olhar, até né, no acordar, as pessoas, a memória vem e puxa. Então, foi enriquecedor, assim, estar com você essa tarde. Eu estou extremamente, assim, muito feliz e uma energia muito boa de quanto, né? Às vezes eu também aqui esqueci de muitas coisas, então foi enriquecedor. E eu agradeço, assim, sem palavras. É mesmo gratidão mesmo por essa tarde. Gratidão a vocês todos. Abraço, Marcos. Obrigado, gente. A gente se vê aí às 19 horas. Obrigado, gente, pela participação. Obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente. Tá bom? Obrigada a vocês. Que vocês tenham um bom final de tarde, que volte à noite, né, no começo da noite, para que a gente continue essa troca de conhecimento, essa troca de energia, tá bom? E o que vocês precisarem e que forem tendo dúvidas, pode falar lá no chat
do Telegram, a gente responde, a gente está à disposição, tá bom? Porque a gente quer contribuir. E aí a gente vai colocar o curso do Marcos lá no Telegram, Marcos, para que a gente possa divulgar. Eu vou divulgar para as minhas amigas todas, entendeu? Fazer um grande movimento. Legal. Vou te marcar lá no Instagram, você não liga não, porque assim, eu gosto desse movimento, essa energia. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu gosto dessa energia de estar marcando, de estar falando. Por quê? Porque eu acho extremamente importante a gente produzir o que é bom para os outros, né? Então, e estar com você, e você, essa condição de troca, precisa ser compartilhado com muita gente, né? Tem pessoas já te agradecendo aí no chat, e obrigado, a gente vai continuar, porque é o início de um grande projeto, eu tenho certeza. Com certeza. Tá certo, gente. Muito obrigado. E a gente se vê, então, às 19 horas. Tá bom? Obrigado. Vou derrubar todo mundo. Tá bom, tchau. Tchau.